Olá, meus amados irmãos. Que Deus abençoe a todos poderosamente em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amados, antes de darmos início à mensagem da Palavra de Deus, vamos assistir um pequeno trecho de um vídeo sobre guerras, fomes, pestes e terremotos, para refletirmos sobre os sinais proféticos desses últimos dias em que estamos vivendo em nossa geração. Además, el general declaró que las bases norteamericanas también se convertirían en blancos, ya que la ofensiva israelí no podría realizarse sin el apoyo de Estados Unidos. Por su parte, Francia... Que es todo Israel, desde luego el pueblo nunca está por la guerra, siempre hay que engañarlo para que vayan a la guerra. Los fines, evidentemente, son mantener la supremacía nuclear que tienen y seguir haciendo de policía de la zona, según la agenda establecida entre Israel y Estados Unidos. Hay que tener en cuenta que Israel no actúa solo, como se nos está diciendo o sugiriendo a veces. Actúa siempre exactamente igual que los países del Golfo Pérsico, aliado con los intereses de Estados Unidos y de la OTAN, que a su vez no son más que la defensa de los intereses de las multinacionales occidentales, que son los que están detrás de controlar todo lo... Uma realidade tem chocado o mundo. 110 pessoas morreram de fome no sul da Somália em apenas 2 dias. É uma tristeza, né? O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, fez nesta terça-feira uma visita à Somália e exigiu medidas imediatas para evitar que a grave seca que afeta o país resulte uma nova crise de fome, como a ocorrida em 2011, quando 250 mil pessoas morreram. A escassez de alimentos e de água potável afeta mais de 6 milhões de habitantes, metade da população da Somália. O Fundo das Nações Unidas para a Infância afirmou que a crise alimentar no país africano pode causar desnutrição grave em 270 mil crianças. Eu sou da área rural, a seca me trouxe aqui. Eu sou a avó desse bebê, da minha filha que morreu. No hospital de campanha da Cruz Vermelha, as crianças são colocadas em... Hoje o Ministério da Saúde atualizou novamente os números dos casos suspeitos e descartados no Brasil. No local, o grupo segue com todos os cuidados previstos em protocolo de saúde e segurança. A interação e circulação pelas áreas comuns são permitidas, desde que se faça uso da máscara cirúrgica. Os brasileiros são examinados frequentemente. A OMS ainda anunciou que o surto representa uma ameaça muito grave e deve ser considerado como inimigo público mundial número 1. Na China, o governo demitiu diversas autoridades que foram acusadas de omissão no combate ao surto epidêmico. Esse é onde fica a cidade de Wuhan, local onde começou a infecção. No final de fevereiro, quando chegam ao fim as férias do Festival de Primavera dos chineses. O especialista chinês também afirmou que o número de novos casos já está caindo gradualmente. Desde o início do surto, o presidente do México, Enrique Peña Nieto, disse que esse foi o terremoto mais forte a atingir o país em pelo menos 100 anos. Em 1985, um tremor quase da mesma intensidade pegou em cheio a capital, Cidade do México, e matou 5 mil pessoas. Na madrugada de hoje, ainda foram registrados pelo menos 20 tremores secundários nas 5 horas seguintes. Também foi emitido alerta de tsunami, não só para o México, mas também para outros países como Guatemala, Costa Rica e El Salvador. E por causa desse risco de ondas gigantes, muitas famílias foram levadas para lugares seguros. As aulas estão suspensas em quase todo o país para que a estrutura das escolas seja examinada sem que haja risco para os estudantes. A gente está vendo aí nas imagens a madrugada no México, quando lustres começaram a balançar, o chão começou a tremer, a energia elétrica acabou. Muitos mexicanos correram assustados para a rua. Turistas saíram dos hotéis, mas o impacto do terremoto ainda foi muito além. Telhados e casas desabaram. Logo, os bombeiros estavam vasculhando os escombros em busca de vítimas. Mais de 1,5 milhão de pessoas foram atingidas pelo terremoto seguido de tsunami na Indonésia, de acordo com estimativas da Cruz Vermelha.
Equipes de resgate trabalham sem descanso nas buscas por sobreviventes na cidade de Palu, a mais castigada. Os socorristas dizem que ainda podem ouvir gritos de socorro vindos dos escombros. Hotéis, shoppings, casas e até uma mesquita ficaram destruídos. Uma ponte foi levada pelas águas e a principal avenida de Palu ficou isolada após um deslizamento de terra. Autoridades disseram que a área afetada é muito maior do que se previa inicialmente. As cidades de Mamuju e Donggala, a mais próxima do epicentro do tremor, foram as mais atingidas. Bem, queridos, hoje eu quero compartilhar uma palavra com vocês sobre 4 sinais proféticos que confirmam que somos a última geração. Parte 1. Assim diz o Senhor Jesus: e quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isto aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Amados, nós precisamos atentar para essa palavra que Jesus disse, mas o fim não será logo. Primeiro sinal: guerras. Do século XVI ao XIX, ocorreu uma vasta escala de guerras que abrangeram todos os continentes, e durante esse espaço de tempo deu-se o início do processo da globalização, unificando assim todos os continentes mundiais. O século XX, com a Primeira Guerra Mundial de proporções catastróficas, foi chamada por muitos de seus contemporâneos de apocalíptica. O século XX foi um século permeado por guerras em todas as suas décadas, mas as 2 guerras mundiais marcaram-no profundamente. A devastação e o massacre da Segunda Guerra Mundial foram inigualáveis, sem contar as atrocidades que foram cometidas fora da zona de combate, com o Holocausto nazista de Hitler e os gulags soviéticos comunistas que desejavam estabelecer um império global, segundo a história. As 2 bombas atômicas nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, por um bombardeiro americano, provocou a morte instantânea de dezenas de milhares de pessoas. Após essa catástrofe nuclear, a Segunda Guerra Mundial finalmente chegou ao fim. Portanto, com o fim da Segunda Guerra Mundial, começaram a aparecer as divergências entre as potências vencedoras, em razão das diferentes visões de mundo e dos diferentes projetos políticos, dando assim o início da Guerra Fria e de várias outras guerras e muitas sedições em várias partes do mundo em nossa geração. Jesus disse: porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Segundo sinal: fomes. Haverá fomes. A crise mundial poderá arrastar mais de 265 milhões de pessoas para uma situação de fome. A pandemia pode elevar os casos de subnutrição aguda a proporções bíblicas em poucos meses, disse o diretor-geral do Programa Mundial de Alimentos da ONU. As potências mundiais podem acabar com a fome do mundo inteiro, mas muitos fazendeiros e agricultores são pagos por elas para não produzir certas espécies de alimentos, pois, do contrário, a oferta de produtos seria muito grande e, consequentemente, os preços despencariam no mercado. Portanto, temos presenciado crianças desnutridas, com barrigas inchadas, olhos muito salientes e os seus corpos somente na pele e no osso, como também homens, mulheres e animais morrendo de fome, cumprindo assim a profecia do Senhor em nossa geração. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares.
O terceiro sinal, pestes. A peste bubônica, a doença é considerada historicamente a causadora da peste negra, que assolou a Europa do século XIV, matando entre 75 a 200 milhões de pessoas na antiga Eurásia. No total, a praga pode ter reduzido a população mundial de 450 milhões de pessoas para 350 milhões. Gripe espanhola. Acredita-se que entre 40 a 50 milhões de pessoas tenham morrido na pandemia de gripe espanhola de 1918, causada por um vírus influenza mortal. Mais de um quarto da população mundial na época foi infectada. Inclusive, o presidente do Brasil, Rodrigues Alves, morreu da doença em 1919. A varíola. Estima-se que no século XVIII morreram de varíola na Europa cerca de 400 mil pessoas por ano e que 1/3 dos casos resultou em cegueira. Felizmente, a varíola foi erradicada no planeta em 1918, após a campanha da vacinação em massa. Cólera. Sua primeira epidemia global em 1817. Matou centenas de milhares de pessoas. Desde então, a bactéria sofre diversas mutações e causa novos ciclos epidêmicos de tempos em tempos e, portanto, ainda é considerado uma pandemia. Amados, um dos países mais atingidos pela cólera foi o Haiti, em 2010. O Brasil já teve vários surtos da doença, principalmente em áreas mais pobres do Nordeste. No país do Iêmen, em 2019, mais de 40 mil pessoas morreram devido à enfermidade. Gripe suína, H1N1, conhecido como gripe suína. O H1N1 foi o primeiro causador de pandemia do século XXI. O vírus surgido em porcos no México em 2009 e se espalhou rapidamente pelo mundo, matando 16 mil pessoas. E agora, em nossos dias, a pandemia do novo coronavírus está causando medo em todo o mundo. O vírus causador da Covid-19 já infectou mais de 500 mil pessoas em centenas de países, com mais de 300 mil pessoas mortas. Amados, as últimas 4 pestes citadas alcançaram a nossa geração. Povo de Deus, prepara-te. Jesus está às portas para arrebatar a sua igreja. Jesus também disse, e terremoto em vários lugares. 4º sinal, terremotos. E os constantes terremotos que matam milhares de pessoas por todo o mundo, anunciando que podemos ser a última geração. O terremoto em Tangshan, de 28 de julho de 1976, nesta geração, foi o mais grave terremoto que atingiu o mundo moderno em relação às vidas perdidas, tendo sido registrados 7,5 graus na escala Richter. Atingiu a cidade de Tangshan, na República Popular da China, às 3h52 da manhã, matando 242.419 pessoas, de acordo com os dados oficiais. Mas, segundo algumas fontes, esse número está estimado em 700 mil pessoas. Muito triste. Guatemala, 4 de fevereiro de 1976, 23 mil mortos. A Guatemala acordou na madrugada do dia 4 de fevereiro de 1976 por causa de um terremoto de 7,5 de magnitude que deixou 23 mil mortos e 76 mil feridos. Peru, 31 de maio de 1970, mais de 66 mil mortos.
O terremoto mais destrutivo da história do Peru foi registrado nos Andes em 1970 e matou entre 66 mil a 80 mil pessoas. O tremor de 45 segundos, de 7,8 de magnitude, destruiu a cidade de Huaraz, que perdeu a metade de sua população e provocou um deslizamento de terra que soterrou e apagou do mapa aquela cidade. Ilha de Sumatra, Indonésia, 2004, 220 mil mortes em 13 países. Em dezembro de 2004, um forte abalo sísmico de 9,1 graus atingiu a ilha de Sumatra, na Indonésia. O principal problema desse sismo é que ele foi também acompanhado por um tsunami, que provocou um número sem igual de vítimas em vários países da região. Haiti, 12 de janeiro de 2010, 316 mil mortos. O país mais pobre das Américas foi devastado pelo terremoto de 2010, do qual até hoje tenta se recuperar. O tremor teve magnitude 7 e o seu epicentro ocorreu a 15 quilômetros da capital Porto Príncipe. A tragédia deixou entre 100 mil a 316 mil mortos, 350 mil feridos e mais de 1.500.000 desabrigados, segundo o governo. Península de Oshika, Japão, 2011. Na Península de Oshika, situado na região do Tohoku, no Japão, é considerado por muitos como o maior terremoto da história do Japão. Na ocasião, foram registrados mais de 13 mil mortes e milhares de desabrigados. Amados, os sinais dos tempos do fim estão se cumprindo por toda parte do mundo. Essa geração tem presenciado uma escalada de guerras, rumores de guerras, sedições, fomes, pestes e terremotos em vários lugares, indicando que essa é a última geração. Jesus disse: ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Lucas 21, 28. Devemos olhar para cima com as nossas cabeças erguidas, aguardando esse grande dia, cheio de ânimos, de alegria, porque o arrebatamento da igreja pode acontecer a qualquer momento. Jesus disse: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mateus 24, 34, 35. Jesus está afirmando categoricamente que essa geração não passará. Portanto, precisamos estar focados muito mais nas coisas do reino de Deus e buscá-lo com prioridade. Pois cremos que o mal que atualmente assola essa geração jamais nos afligirá quando estivermos com o Senhor na sua glória. Maravilhoso isso. Portanto, estejamos preparados para o arrebatamento. Assim sendo, devemos continuar olhando para Jesus, por nós mesmos e para os sinais proféticos que estão se cumprindo em volta do mundo. Precisamos vigiar os contra-ataques do diabo para não sermos enganados ou derrotados. E vigiar também a nossa própria vida espiritual em todos os aspectos. Continuar servindo ao Senhor com humildade para cumprir a nossa missão de ganhar vidas para Ele. E por fim, tendo uma vida contínua de oração. Nós necessitamos orar continuamente, pois sabemos que a oração nos fortalece e nos sustenta. Portanto, enquanto aguardamos o arrebatamento da igreja, estejamos em contínua oração a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Bem, amados, vivemos numa geração que está presenciando os sinais do fim se cumprindo por toda parte do mundo. Portanto, precisamos estar preparados para o arrebatamento que pode acontecer a qualquer momento. Eu não sei como está a sua vida espiritual, mas talvez você ainda não entregou a sua vida para o Senhor Jesus.
E se porventura você está desviado da presença do Senhor, volte urgentemente para Ele, pois Ele ama você. Eu creio piamente que Jesus está voltando. Ele ama você e quer salvá-lo. Ele está disposto a perdoar os teus pecados e abençoar você e sua família. Portanto, neste momento, vamos orar ao Senhor. Vamos buscar a sua misericórdia, a sua graça, seu perdão e a sua salvação. Nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra, Senhor. Há 2000 anos atrás, o Senhor falou dessas profecias e elas estão se cumprindo, Pai, nesses últimos séculos e principalmente em nossa geração. Pai, nós cremos piamente que o Senhor está voltando, Pai. Então, Pai, eu oro por essa pessoa que está voltando para os teus caminhos, ou por essa pessoa que está entregando a sua vida a Ti, Pai. Que o Senhor possa derramar sobre elas, Pai, a Tua misericórdia, Pai, a Tua graça, o Teu perdão e a Tua salvação, Pai. Pai, também eu oro por essa pessoa que está enferma, essa pessoa que está doente, Pai. Eu declaro cura, meu Deus. Eu declaro cura em o nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Pai, muito obrigado. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bem, amados, compartilhe essa mensagem com seus amigos para que sejam alcançados pela palavra do Senhor. Inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de ativar o sininho para receber novas mensagens. Deixe o seu like, faça o seu comentário, ore por nós para que a palavra de Deus continue sendo pregada e alcance vidas para o Senhor. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém.